Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, estamos chegando para mais um conteúdo. Eu vou destacar aqui Libertadores e Sul-Americana. Nós não temos ainda as transmissões de Globo e SBT. Esse vídeo aqui vai ser específico falando de TV aberta. Afinal, nós vamos para a fase de quartas de final, tanto da Libertadores como da Copa Sul-Americana. E fica a expectativa, né? Temos algumas dúvidas, então a gente vai conversar, vai falar sobre isso. Claro que eu quero contar também com a sua opinião aqui no canal. Se você gosta de mídia esportiva, faça sua inscrição no canal do Fábio Fidelix. É muito fácil e você não paga absolutamente nada. Clique embaixo aí, inscrever-se. E se gostar do conteúdo, deixa o seu like no vídeo. Vamos começar com a Libertadores? Olha o quadro que nós temos nesse momento. Estudiantes e Corinthians na fase de quartas de final. Né? Esse confronto já está definido. Tolima ou Independiente del Valle, quer dizer, aí ainda falta a definição por causa do terremoto da Colômbia, né? Tanto na Libertadores da América como na Sul-Americana, nós temos equipes colombianas envolvidas, então falta aí um confronto da Libertadores e um confronto da Sul-Americana para definir, né? Todos os classificados aí na fase de quartas de final. Então, Tolima ou Independiente del Valle, quem passar, pega o Flamengo. Outro confronto já confirmado, LDU e Palmeiras. Mais uma vez, hein, se enfrentando aí, LDU de Quito e Palmeiras no ano passado e esse ano agora nas quartas de final, né? Um pouquinho antes, né, digamos assim, LDU e Palmeiras. E outro confronto já definido na Libertadores nas quartas de final, Fluminense contra o time do Platense, da Argentina. Então vamos lá. A Globo, na fase de grupos, que ela ainda podia dividir praças, ela fez o revezamento, né? Jogos do Flamengo, do Fluminense, né? Para as praças, para a Praça do Rio de Janeiro, né? E outros estados. E para a Praça de São Paulo, a Globo fez ali um rodízio, né? De Palmeiras e Corinthians. Nas oitavas de final, a Globo já não podia dividir praças, então ela teve que escolher um confronto. E foi Flamengo e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Flamengo, um clássico nacional, né? Um jogo muito legal, aliás, duas belas partidas, golaços, né? E a classificação do Mengão. Agora, nas quartas de final, mais uma vez a Globo vai fazer a sua escolha. Então as opções são essas. Estudiantes e Corinthians, pode ser. O Flamengo, será que a Globo vai escolher o Flamengo novamente? Vai pegar Tolima ou Del Valle? LDU e Palmeiras, será que vai de Palmeiras a Rede Globo? Ou até o Fluminense com o Platense? Bom, pelo que a gente conhece, você que está acompanhando o vídeo, gosta de mídia esportiva, gosta de futebol, já imagina, né, que Fluminense e Platense, acho muito difícil a Globo fazer essa escolha. LDU e Palmeiras, há uma possibilidade, né, um jogo que está quase que virando ali uma rivalidade, né, nos últimos anos, sempre se encontrando aí essas duas equipes. Mas temos o Flamengo, né, com a maior torcida do Brasil. A gente sabe que a TV sempre, a Globo é assim, o SBT também, a Band, a Record, todo mundo quer saber de audiência. Só que às vezes também é bom você fazer ali um rodízio, né, para não desagradar muito algumas torcidas. Mas eu vou descartar nesse momento, quero saber se você concorda comigo. Acho que Fluminense e Platense não será o jogo. Acho que a Globo pode repetir o Flamengo, pelo tamanho da torcida do Flamengo, pela audiência que dá, né? O Flamengo pegando o Tolima ou o Del Valle. Pode ir de LDU e Palmeiras, que já está virando aí um jogo com muita frequência na Libertadores. Mas o meu palpite é para Estudiantes e Corinthians. Acho que como ela fez Flamengo e Cruzeiro, ela não vai repetir o Flamengo. Pode fazer isso? Pode. Ela tem o direito de fazer essa escolha. Mas acho que dessa vez ela vai de Corinthians, pela audiência, né? O Corinthians em São Paulo é o time que dá mais audiência, né? Os números estão aí. Não sou corintiano, viu, gente? Sempre aviso aqui, eu sou torcedor do Palmeiras, mas a verdade é que pelo Ibope, o Corinthians é o time que dá mais audiência em São Paulo. Depois vem até o São Paulo, né? O Palmeiras seria um terceiro ali no Ibope em termos de números de audiência. E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, vai dar muita audiência se a Globo fizer essa escolha. Pega um time argentino, né, um confronto Brasil e Argentina, tem também esses ingredientes. Então, meu palpite, claro que
não tem nada oficial, as coisas podem mudar, né? A Globo pode fazer a escolha que ela quiser, nesse quadro que temos aí, mas meu palpite número 1 para Estudiantes e Corinthians. Se a Globo não fizer essa escolha, por ter feito agora nas oitavas Flamengo e Cruzeiro, eu acredito que a Globo iria com o Palmeiras, né? LDU e Palmeiras, mas pelo tamanho da torcida do Corinthians e pelos números do Ibope, né? Os pontinhos do Ibope, acho que a Globo vai de Estudiantes e Corinthians e depois, aí vê, né? Aí nas semifinais, a Globo vai fazer outra escolha. Mas acho que nesse momento, quando for divulgado aí, tem impressão, né? Muito forte essa impressão de que teremos Estudiantes e Corinthians. O que você acha? O que você pensa? Né? O que a Globo vai fazer? Vai mesmo de Corinthians? Vai repetir o Flamengo? Ou vai mudar para o Palmeiras contra a LDU? Acho, né, uma quarta possibilidade, Fluminense e Platense, né? Praticamente já estou aqui descartando. Mas você pode ter uma opinião diferente, você que está acompanhando aí em todo o Brasil, manda ver o seu comentário, o que você acha que a Globo vai fazer para essa fase de quartas de final da Libertadores da América. Vamos agora de Sul-Americana, vamos de SBT. Até outro dia eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? O confronto favorito, né, para a transmissão do SBT na Sul-Americana, na fase de quartas de final, seria Boca Juniors e São Paulo. Acho que ainda é. Mas nós tivemos algumas mudanças, até comentei ali sobre o Santos, que poderia se classificar e pegar o Atlético Mineiro. Pois é, isso aconteceu. Então nós temos Boca Juniors e São Paulo, um belíssimo confronto, né? Nem parece Sul-Americana, parece Libertadores. Nós teremos o Vasco da Gama, que conseguiu a sua classificação diante do Red Bull Bragantino. O Vasco da Gama vai pegar Independiente Santa Fé ou River Plate. Então poderemos ter um Vasco e River Plate nessa fase de quartas de final. Bom, já confirmado Atlético Mineiro e Santos, um jogo nacional, né? O Santos tem um fator muito importante em termos de transmissões nesse ano de 2026, que foi o fator Neymar, né? É o fator Neymar. Que queira ou não queira, você pode não gostar do Neymar, você pode gostar do Neymar, mas enfim, que ele traz audiência, que ele é midiático. Você vê que a Globo transmitiu muito mais partidas esse ano do Santos do que em outras temporadas, né? O próprio SBT também foi de Santos aí na Sul-Americana várias vezes. Eu acho que tem muito a ver com o Neymar. Então, teremos aí Atlético Mineiro com uma grande torcida e o Santos, que tem também a sua torcida, uma equipe importantíssima no futebol brasileiro, e tem o Neymar. A gente nem sabe, né, se o Neymar vai ou não vai atuar nesses confrontos, mas enfim, imagine, né, Atlético Mineiro e Santos valendo uma vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana, com o Neymar talvez em campo. Então tem esse apelo também, o jogo Atlético Mineiro e Santos. Não vou nem falar aqui, né, Cienciano do Peru e Montevideo City Torque, aí esquece, né? Esquece, isso aí tá aí, né? Teremos esse jogo. Mas falando aqui do SBT, são essas três possibilidades, então. Boca e São Paulo e Boca, jogão, né? O rótulo do jogo. As duas equipes não vivem grandes momentos, mas não tem como, né, cara? A gente vai ter um grande público lá, Bombonera, como teremos no Morumbi também. Acho que vai ser muito legal. E continua sendo talvez aí o confronto favorito para a SBT mostrar. Mas com Atlético Mineiro e Santos, com tudo isso que eu disse, com o fator Neymar, com a torcida enorme do Atlético Mineiro em Minas Gerais, eu acho que também existe essa possibilidade, né, gente? Um confronto nacional. Então, eu acho que o pessoal no SBT deve estar lá analisando, né? Deve estar fazendo já. Não sei se o pessoal já decidiu, talvez sim, mas ainda não há divulgação, até porque não temos todos os confrontos definidos, né? A Conmebol, ela deve estar aguardando, né, para ver quem classifica aí de Independiente Santa Fé e a equipe do River Plate. Isso na Sul-Americana, e na Libertadores ainda falta definir, né, Tolima ou o Del Valle, né, contra o Flamengo. Talvez a Conmebol esteja aguardando isso para divulgar, mas eu acho até que já poderia, né? Por que não? Por que não? Porque eu acho que não muda muita coisa nesse sentido. Claro que Vasco e River Plate, né, tem um tamanho, Vasco Independiente Santa Fé, nesse caso, um outro tamanho. Na Libertadores, Flamengo e Tolima, ou Flamengo Independiente e Del Valle, acho que o Del Valle, né, tem uma tradição aí maior nos últimos anos, então, mas acho que também
não mudaria tanto. Eu vou ainda de Boca Juniors e São Paulo, mas o confronto número 2 eu acho que fica para Atlético Mineiro e Santos, e acho que correndo por fora aí o Vasco, se o River se classificar, pode ter alguma chance. Claro, torcida enorme do Vasco, né, gente? Mas a gente tem que analisar aqui aquela coisa, né, do eixo Rio-São Paulo, do mercado publicitário. Então, eu acredito que o SBT vai com um time paulista, né? Ou com o Santos diante do Galo, ou com o São Paulo diante do Boca Juniors. Já na Libertadores, como a gente fez uma análise aqui, tá bem um cara de Estudiantes e Corinthians, e LDU Palmeiras, acho que ali na segunda posição, o Flamengo, por ter sido já uma escolha da Globo nas oitavas de final diante do Cruzeiro. Então acho que a Globo vai dar um tempo pro Flamengo nessa fase, depois pode voltar se o Flamengo passar, né, já nas semifinais. Queria saber então a sua opinião também sobre Sul-Americana. O que o SBT vai fazer? Fala aí da Libertadores também, a escolha da Globo, e a gente volta a qualquer momento com mais um conteúdo, né, sobre mídia esportiva aqui no canal do Fábio Fidelix. Um abraço, tchau!